Salmos 85, eu estou usando a versão revista e atualizada, diz-nos assim a palavra do Senhor. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, o tema que a gente vai trabalhar nesse seadíbulo é avivamento. E ele está subdividido, por sugestão da liderança do Ministério de Ensino dessa igreja, em plenárias que serão ministradas nesses 3 dias. Nesse primeiro momento, foi proposto para nós falar sobre o fundamento do verdadeiro avivamento. Fundamentos do verdadeiro avivamento. E trabalhar isso em pelo menos 3 dimensões. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação. Se a gente fala que algo é verdadeiro, é porque pressupõe-se que existe um falso, ou algo que tente parecer verdadeiro, mas em essência não é. Segundo, quem produz o avivamento. Se é algo que é produzido, de onde isso vem? Isso é produzido por uma vontade humana? Isso é fruto de uma autodeterminação? Isso é resultado apenas de uma consciência? Ou há um agente que produz isso? E a terceira coisa que a gente vai tentar tocar nesse período dessa noite é como esse avivamento, ou exemplos desse avivamento ao longo da história. É óbvio, não dá para a gente fazer um apanhado, mas de forma geral, um panorama sobre como isso aconteceu ao longo da história. Não apenas a fim de que a gente faça como quem visita um museu e vê ali peças de um passado remoto. A ideia não é essa. A ideia é vermos e isso tocar o nosso coração, a crermos naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma maneira que Ele agiu, Ele é poderoso para fazer, e a Bíblia diz que Ele não apenas reproduz aquilo que fez, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Então, para começar, vamos a algumas considerações iniciais, porque eu imagino que você, assim como eu, quando ouve esse tema avivamento, a gente tem muita informação na cabeça, a gente conhece muita coisa, ou a gente no mínimo já ouviu muita coisa. Eu quero trazer aqui algumas informações iniciais. A primeira delas é que não há na Bíblia a palavra avivamento. Nós não vamos encontrar na Escritura esta expressão avivamento, mas também não há na Bíblia outras palavras ou termos que revelam conceitos que nós também conhecemos. Por exemplo, não há na Bíblia a palavra trindade. Não há, a gente não vai encontrar a expressão trindade. Não há na Bíblia também a palavra missões. Mas, bem como não há na Bíblia a palavra missões, mas nós cremos e entendemos que esse conceito é bíblico e respaldado pelas Escrituras, bem como não há na Bíblia a expressão trindade, mas nós vemos ali a atuação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e cremos nisso, e somos respaldados pela palavra, e ela nos dá base para crer. De igual maneira também no que diz respeito ao avivamento. Não há na Escritura esse verbete, mas há ali o conceito claro desse desejo de Deus por avivar o seu povo. Nós temos na Bíblia alguns termos que são semelhantes e que trazem a nós essa ideia. A gente vai encontrar em diversas passagens bíblicas verbos como o verbo vivificar, ou trazer vida, reavivar, ou avivar, que são semelhantes. Não apenas na terminologia, na fonética, mas a ideia é a mesma, de algo que está sem vida, que já possuiu vida no passado e por algum movimento, quer seja de desgaste, de letargia, de inércia, de uma ação externa, de uma corrupção interna, essa vida foi se esvaindo e a gente precisa de um processo de vivificação ou de avivamento nesse algo que está posto ali.
Pois muito bem, a gente acabou de ler o Salmo de número 85, onde a gente tem isso claro no verso de número 6. Você leu junto comigo. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? A gente poderia também citar um texto conhecido que é o Salmo 119, verso 25. A palavra de Deus diz: a minha alma está abatida até o pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista diz do seu estado de alma, de abatimento até o pó. E o pedido dele a Deus não é o pedido de que venha sobre ele, por meio da palavra de Deus, esse efeito de vivificação. Há outros termos na Bíblia que também se relacionam com esses vivificar ou avivar. A palavra de Deus, por exemplo, a gente tem em algumas passagens o termo voltar. Não como um simples movimento de alguém que estava num lugar e está indo para outro, mas com essa ideia de retornar ao propósito original, de retroceder, ou melhor, de retornar àquele que era o seu lugar em Deus, voltar, na perspectiva de buscar de novo essa essência. Isso se relaciona com avivamento. A gente também tem na palavra de Deus um verbo que a gente conhece muito, que é renovar. Quando a Bíblia fala de renovo por diversas vezes, está falando desse movimento que a gente conceitua ou chama de avivamento. Há várias definições que a gente poderia trazer sobre avivamento, mas eu quero trabalhar essa noite com vocês em uma delas. Eu queria que você prestasse atenção. Eu quero trabalhar essa noite, convidar você a pensar em avivamento como sendo o agir do Senhor, soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Vou repetir. Avivamento como sendo o agir do Senhor, soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Para você gravar, eu falo e você repete. Avivamento é o agir do Senhor, soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. O agir de Deus, soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Spurgeon disse uma coisa muito interessante, usando como ilustração a figura de um trem, que na sua época não era movido por combustível ou por eletricidade, mas por lenha, por um combustível, à época, por vapor. Ele disse: se você deseja ver um trem se mover, você não precisa comprar uma nova locomotiva, ou você não precisa de 10 locomotivas. Se você deseja ver um trem se mover, você tem que acender o fogo, aquecer o vapor para mover o motor que já existe. Não é uma substituição da locomotiva. O que talvez esteja faltando ali é combustível, é fogo, vapor, para que ela volte a caminhar. E aquilo que parecia inerte, por falta desse fogo, volte a se mover. Avivamento. Como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar com 3 partes. Primeiro, a diferenciação do verdadeiro avivamento do falso. E nessa perspectiva, eu quero trabalhar com essa definição que eu trouxe para vocês de avivamento, para a gente diferenciar o verdadeiro do falso. Então, eu disse a vocês que avivamento eu quero trabalhar com uma ideia de Deus soprando. Essa é a primeira verdade, Deus soprando vida. Deus ou o Senhor soprando. E aqui está a primeira coisa que é característica de um verdadeiro avivamento. Não é algo que o ser humano, por sua própria natureza, vontade ou estratégia possa produzir. Vou repetir. É Deus soprando. Logo, não é algo que o ser humano, por sua própria vontade, por sua própria estratégia, possa produzir. É um agir de Deus. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia um clamor por avivamento, ele sempre é dirigido ao Senhor. Porque os homens de Deus que entendem que precisam ser avivados, eles sabem que a fonte desse avivamento é o Senhor.
Um texto conhecidíssimo que a gente tem de cor é o do livro do profeta Abacuque, quando ele fala, dizendo e clamando: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Não é um clamor dirigido aos sacerdotes, dizendo: gente, vamos fazer alguma coisa para essa obra se avivar. Não é um clamor dirigido a si mesmo, dizendo: Abacuque, avive-se. Não é um clamor ao povo, dizendo: gente, vamos avivar. Não. Abacuque, que está vendo a situação em que o povo se encontra, ele sabe que a fonte do verdadeiro avivamento é Deus, e por isso o pedido é: aviva, Senhor. Porque eu sei que o máximo que os homens podem produzir são pequenas mudanças, empolgações, movimentos, mas avivamento genuíno é Deus soprando no meio do seu povo. Então a essência do avivamento não pode ser produzida por um homem. O que nós, líderes, podemos fazer é provocar despertamento a partir do ensino da palavra de Deus e incentivo à oração. Vou repetir. O que nós, como líderes, podemos fazer é provocar despertamento a partir do ensino da palavra. E isso é muito importante, porque o verdadeiro avivamento não é fruto de uma retórica, principalmente no nosso meio pentecostal. Muitas vezes acreditamos que é um movimento emocional. Então, um culto de avivamento, uma oração de avivamento, vamos fazer uma oração de avivamento. Espera-se que a gente imposte a voz, que a gente grite, mas não é isso não. Isso pode acontecer. E muitas vezes isso pode expressar o nosso desejo, a nossa intensidade, mas não é isso que produz. Como há algum tempo atrás, uma irmã no final de um culto disse: pastor, o senhor pode orar por mim, que eu preciso assim ser cheia de Deus. Eu coloquei a mão sobre ela e disse: Senhor, aqui está a tua filha, enche ela com teu Espírito Santo, toca. Terminei de orar e disse amém. Ela disse: pastor, assim não enche nada, pastor. Esvaziou o que já tinha. Falei: minha irmã, como assim? Pastor, eu queria uma oração forte. Eu já ouvi falar de oração forte. Outro dia alguém me falou de uma prece violenta. Amados, não é bem por aí. O que nós podemos como líderes não é produzir avivamento, isso não está em nós. Porque esse avivamento é Deus soprando vida, toda a vida reside nele. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo disse: eu vim, e por minha causa é que vocês terão vida e vida com abundância. Vida, é Deus soprando vida. O que nós podemos fazer é incentivar, provocar despertamento a partir do ensino da palavra e incentivo à oração. Ensinar o povo a que isso deve ser buscado em Deus. Porque o que nós temos visto em alguns contextos são alguns que se acham os donos do avivamento. Vem para cá, Brasil. Aqui tem, hein? O avivamento está aqui. Já ouvi alguém dizendo: há uma nuvem de avivamento sobre essa igreja, e quem quiser recebê-la, venha para cá. O Senhor é o dono de todo avivamento. Então, a primeira coisa é que avivamento é Deus soprando vida. Logo, a gênese, a essência, a fonte é Ele. É Deus soprando vida. E aqui preste muita atenção. Não é apenas a geração de uma catarse coletiva ou individual. Esse termo catarse, segundo Aristóteles, ele é um processo de purificação experimentado pelos espectadores após uma representação dramática. Era a ideia de que diante de uma peça de teatro, de um drama intenso, ou mesmo de uma comédia relevante, as pessoas, elas, enquanto o espetáculo iam ocorrendo, elas se sentiam tocadas em suas emoções. E esse processo era chamado de catarse. Era uma explosão emocional provocada por aquilo que era exibido pelos atores. Então é como se alguém à frente fizesse ou tocasse aquilo que eu sinto, e isso fizesse o que eu sinto brotar de mim ou sair de mim. Não é isso. Não é catarse, não é alguém tocando os sentimentos alheios e isso brotando para fora, simplesmente. Não tem a ver com eu sair
mais leve, porque hoje eu chorei pra caramba. É muito mais do que isso, amados. Não é um espetáculo onde o auditório sofre ou sente expressões ou movimentos sensoriais. A gente sabe que é muito mais do que isso. É Deus soprando vida. A gente vai ver isso e na próxima palestra a gente vai tocar um pouco nesse assunto, mas eu quero já pincelá-lo aqui. Convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. A palavra de Deus nos diz verso 17 e verso de número 18. Diz assim: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Você conhece essa passagem? Moisés sobe ao monte, 40 dias diante do Senhor, o povo aqui embaixo tensiona com Arão, dizendo: ele não vai voltar, ele não vai voltar. Ele precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar sem um representante aqui. Arão então cede à pressão do povo, constrói um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que a festa é feita de consagração desse bezerro. E a palavra de Deus diz que eles nominam essa festa de festa ao Senhor. Nesse momento em que está todo o povo lá celebrando, o texto diz que o povo gritava, Josué e Moisés estão descendo do monte. No caminho de descida, Josué ouve o barulho. Olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu estou ouvindo um barulhão lá, cara, isso é barulho de guerra. Não é um barulho estridente, é forte, é algum clamor de batalha, é uma convocação para algo, ou é um movimento em direção a algo. Guerra é uma batalha, é uma luta por conquista de algo maior do que aquilo que já se tem. Moisés olha para ele e diz assim: não é não. Não é alarido de guerra? Não. Moisés diz: não é grito dos vencedores, nem tampouco dos perdedores. É apenas cantoria por cantoria. Nada está sendo produzido ali. Eles não estão avançando em busca de algo maior, eles não estão conquistando absolutamente nada, há apenas um barulho, é cantar por cantar, é barulho por barulho. E a Bíblia diz que quando eles se aproximam daquilo, eles veem e constatam que é exatamente isso. Porque tem um povo numa catarse coletiva, pulando, saltando, festejando, vibrando, só que a palavra do Senhor não está no meio deles. O que há é um ídolo construído por mãos humanas e patrocinado pela grana do povo, pela riqueza do povo. Deus não está naquele movimento. Então preste muita atenção, não é uma catarse coletiva. A lei do Senhor e o próprio Senhor estavam longe daquilo. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de um sopro de Deus trazendo vida. Um sopro de Deus trazendo o movimento que venha dele, não apenas uma simples explosão, ou explosão, melhor dizendo, sensorial. Eu disse a vocês que avivamento é o Senhor soprando vida sobre aquilo que ele criou. É Deus soprando vida sobre aquilo que ele criou. Logo, o avivamento pode ser experimentado de forma individual, porque eu fui criado por Deus, e também de forma coletiva. A palavra de Deus vai mostrar avivamentos que aconteceram a partir de indivíduos, avivamentos que tocaram grupos maiores e avivamentos que chegaram a tocar até mesmo nações de forma mais abrangente. Se é Deus soprando vida sobre aquilo que ele criou, isso visita a minha própria vida. Isso tem a ver comigo. Só que uma das coisas que está presente no avivamento é que se é Deus soprando vida sobre aquilo que ele criou, o desejo de Deus é sempre expandir isso.
A história dos avivamentos na palavra de Deus e também na história cotidiana, o que nós temos é sempre um movimento que por vezes começa com um homem e se expande, Deus vai tocando outras vidas, mas sempre é um derramar cujo objetivo é tocar mais pessoas. Deus enche, como alguém disse que avivamento é semelhante àquilo que está escrito naquelas caixinhas de achocolatado ou mesmo de suco. Normalmente você tem lá em cima, perto da parte superior, uma instrução: agite antes de usar, agite antes de beber. Avivamento é Deus agitando com o propósito de usar. Deus quer, por meio disso, não apenas que a gente experimente algo especial e isso nos baste, mas que isso se expanda para tocar aquilo que Ele criou, a terra, o lugar onde estamos, e isso vai se desenvolver de forma muito interessante. Então, voltando, avivamento é Deus soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. O objetivo do avivamento é que a gente se alinhe ou realinhe ao propósito de Deus. Porque todos nós, ao longo da caminhada, vamos experimentando alguns processos de cansaço, por exemplo. E o cansaço tem a característica principal de roubar de nós a celebração. Cansado a gente faz, cansado a gente realiza, cansado a gente comparece, mas sem celebração. Cansado a gente come, mas a comida é como se não tivesse gosto. Tem horas que a gente até rejeita comer para poder descansar. Todos nós vamos ao longo do tempo experimentando um processo de cansaço, por conta das resistências externas, por conta de pressões internas, e por isso precisamos desse sopro de Deus. O sopro de Deus que vem porque a gente, ao longo do processo, além de cansando, muitas vezes também vamos nos desviando. E como é comum a gente, sem se dar conta, muitas vezes, e perdendo o rumo, se desviando da rota, afastando-nos muitas vezes pequenos milímetros que ao longo do tempo, como um carro desalinhado, vai nos levando para a beira da rodovia e pode fazer a gente capotar. Vamos nos desviando, vamos nos tornando profissionais naquilo que fazemos, vamos transformando aquilo que tem a ver com a obra de Deus num movimento mecânico. Sabemos como iniciar os cultos, sabemos como cantar canções que possam de alguma maneira dialogar com o sentimento das pessoas, fazemos uma leitura do tempo, conseguimos de alguma maneira nos tornar especialistas em seres humanos e vamos caminhando dessa maneira. Sabemos como fazer. O problema é que isso não tem a ver com o propósito original de Deus. O propósito original de Deus é que sua igreja caminhe na força do Espírito Santo e no impulsionar de sua graça. Nós não somos um clube social onde nos reunimos semanalmente. A igreja não é um lugar para melhoramento do indivíduo na sua moralidade. A igreja não é um lugar apenas onde trazemos nossos filhos para que eles não usem drogas. A igreja é um lugar onde buscamos do Senhor para sermos cheios de sua graça. Porque o nosso objetivo de vida não tem a ver apenas com nunca ser preso. Eu não desejo apenas que o meu filho não termine seus dias apodrecendo na cadeia. Eu desejo que ele conheça o Senhor de maneira profunda. Eu desejo viver aquilo que Deus tem para mim. É isso que eu desejo. Por isso é Deus soprando vida para aquilo que Ele busca transformar ou levar a viver em plenitude. Robert Coleman diz que avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Natureza e propósito. Natureza tem a ver com a essência daquilo que Deus nos criou para ser. Um avivamento tem como característica, muitas vezes, tocar somente o indivíduo, mas não o afasta da coletividade, muito pelo contrário, o aproxima para gerar comunhão, o aproxima para buscar envolvimento. O avivamento, quando toca alguém, o torna consciente do seu papel e da sua fragilidade diante da grandeza de Deus, e também em direção ao seu propósito. Quando avivados, servimos. Quando avivados, nos colocamos à disposição. Quando avivados, nos lançamos à missão de Deus. A Bíblia vai contar uma história interessante, no mínimo curiosa. No Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz que os discípulos estão caminhando com Jesus e eles vão passar por uma cidade que é uma cidade dos samaritanos.
O caminho que Jesus está fazendo é em direção a Jerusalém, e nesse caminho ele precisa parar para pousar, para passar a noite. Jesus então chama os discípulos e diz: vão na frente para vocês encontrarem pousada. Os discípulos vão começando a passear pela aldeia dos samaritanos, batendo de lugar em lugar, e a Bíblia diz que eles não foram recebidos porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Por causa daquela treta entre judeus e samaritanos, os caras disseram: não tem vaga. Não, cara, mas eu vi aqui no site hotéis.com, tem um quarto disponível, acabamos de fechar. Não tem vaga. Os discípulos estão ali tensos, Jesus aparece. Se aproxima deles e diz: e aí, qual é da parada? Aí eles olham e dizem: Senhor, eles não deixaram a gente entrar não. E aí eles fazem uma proposta. E a proposta deles para Jesus é: o que o senhor acha da gente pedir que desça fogo do céu como fez Elias e consuma todos eles? Olha que coisa singela, né? O que eles estão dizendo é: Senhor, vamos acabar com isso tudo aqui? E é impressionante que, em primeiro lugar, eles adotam na fala uma aparente reverência. Chamam Jesus de Senhor. A gente não quer fazer sozinho. A nossa ideia não é sair com um galão de gasolina botando fogo aqui, porque a gente não dá conta. A gente quer que o Senhor esteja com a gente. Em segundo lugar, conhecimento bíblico. Eles dizem: vamos fazer aqui o que fez Elias. Ou seja, há um precedente aqui. Há na história bíblica alguma coisa semelhante. A gente está trazendo como base a palavra. Vamos fazer isso? A palavra de Deus diz que Jesus olha para eles. E a terceira coisa que eles dizem também é: nós cremos no poder sobrenatural. Porque fogo do céu não é uma ação comum. Então, nós somos aqueles que clamamos pelo Senhor. Nós somos aqueles que conhecem a palavra. E nós somos aqueles que clamam ou que anseiam pelo sobrenatural. Só que o problema é a motivação. É o propósito. Jesus olha para ele e diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o clamor pelo meu poder apenas para patrocinar os desejos ou vontades humanas, não é isso que eu tenho. O meu fogo não serve como lança-chamas espiritual para consumir os seus inimigos. O Filho do Homem veio para salvar aquele que havia se perdido. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque a principal marca daquele que busca o poder genuíno de Deus é um profundo senso de pertencimento. Eu sei de quem eu sou. Eu sou do Senhor. E porque sou do Senhor, o seu agir não está subordinado à minha vontade. O seu agir está subordinado ao seu propósito. E qual é o propósito maior do Senhor? Jesus diz: eu vim para salvar os homens. Eu vim. Então, quando eu busco um avivamento, eu não quero um avivamento apenas para me melhorar da perspectiva humana. Não, eu tô assim, estou me sentindo meio desanimado, assim, às vezes eu acordo meio para lá, meio para cá. Tem dia que eu não estou nem com vontade de tomar café, acho que eu preciso de um avivamento. Avivamento tem a ver com o retorno ao propósito original. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor, para cumprir o Teu propósito. E o Teu propósito para a minha vida não tem a ver apenas com levantar de manhã, trabalhar, pagar boleto e tentar emagrecer. A vida não se resume a isso. Há algo muito maior. Quando Deus aparece para Gideão em Juízes capítulo de número 6, ele diz: olha, cara, eu tenho algo maior para você. Você vai ser um instrumento para libertar Israel. Gideão traz a sua oferta diante do Senhor. A Bíblia diz que a oferta é consumida pelo Senhor, é queimada diante do Senhor, porque, ao meu ver, o que Deus está querendo dizer para Gideão é o seguinte: eu não quero apenas aquilo que você pode oferecer, eu quero você, cara. Eu não me satisfaço com aquilo que as tuas mãos produzem, eu não preciso da tua oferta, eu quero você. Vamos para aquilo que eu estou te chamando para fazer. Eu quero usar você como instrumento para libertar Israel da mão dos midianitas. Então é Deus soprando vida sobre aquilo que Ele deseja ver vivendo em plenitude. Amados, precisamos nos livrar
do falso conforto da mediocridade. A mediocridade, viver na média, viver num estado letárgico, é extremamente, aspas, confortável. Porque a mediocridade é um estado onde, olhando para baixo, eu vejo gente pior do que eu. Olhando para cima ainda há muito, mas me comparando com quem não está onde eu estou, isso me traz uma certa alegria. Acho que já citei aqui para vocês esse exemplo. Quando um filho chega para o pai e diz, está aqui o boletim. O pai olha e diz, você tirou só 5 em matemática? Quanto a prova valia? Valia 10, você tirou só 5? E quantas vezes eu disse isso para minha mãe? Mas a turma inteira tirou 3. Ou seja, serve como conforto para mim o fato de que existe gente pior do que eu. Então, olhando para o mundo, vamos ser sinceros, a gente às vezes não se olha no espelho e diz assim, dá para continuar. Afinal de contas, não bebo, não fumo, não cheiro, não mato ninguém, não jogo no bicho, não torço para o Flamengo, sou crente, nada fora do comum. Agora, essa hora, eu poderia estar aqui, eu poderia estar lá, Quantas vezes nos gabamos, ainda que interiormente disso, tal como o fariseu orando, ele diz, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Só que Deus não nos chamou para nos nivelarmos a partir dos demais homens. Deus nos chamou para nos nivelarmos a partir do homem perfeito que é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, eu preciso de um avivamento. Por isso, eu preciso buscar mais do Senhor. E aqui a gente entra no segundo ponto. Quem produz o avivamento? É a segunda pergunta que foi proposta. A gente já respondeu. Quem produz o avivamento é o Senhor. Eu quero ler com você o Salmo de número 119, versículo 159. Salmos 119, verso de número 159. A palavra do Senhor diz assim: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, aviva-me, traz vida para mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, misericórdia ou amor leal. Senhor, eu amo os teus preceitos, e por isso, Senhor, a mim eu clamo, vivifica-me. E faz isso, Senhor, não simplesmente porque eu quero, faz isso segundo a tua benignidade, a tua misericórdia, o teu amor, porque eu sei que isso é uma das faces do teu amor. Porque tu me amas, tu me desejas, ou tu desejas não que eu viva amor imundo. Porque tu me amas, tu desejas não que eu viva como em 1 Coríntios 11, no texto que a gente lê da ceia, há alguns entre vós, fracos, doentes e alguns até que já dormem. Porque tu me amas, o teu amor transborda em vida sobre mim. É como o pai do filho pródigo que diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Eu quero abraçá-lo. Eu quero devolvê-lo à família e injetar vida nele. Há um começo de uma nova vida brotando. É um clamor pela misericórdia do Senhor. A misericórdia que nos aviva, a misericórdia que nos enche do poder de Deus. Pois bem, dentro desse entendimento, o que é um congresso de avivamento, ou o que é um pregador avivalista? De acordo com o que a gente entende da Escritura, esses eventos, ou servos, homens e mulheres de Deus, são instrumentos usados como ferramenta para despertar a necessidade de buscarmos isso. Simplesmente isso. Ferramentas ou instrumentos usados por Deus para despertar a necessidade de nós buscarmos isso.
não pode estar restrito a essa geografia, ou como disse o pastor Jairson aqui no início, a essa agenda, a um final de semana. Não, a ideia é provocar, a ideia é impulsionar, a ideia é tocar, e é o que vai acontecer aqui nesse evento do SEADBLU. O objetivo é que a gente seja tocado e motivado por Deus para fazermos disso uma constante na nossa vida, para cada dia buscarmos mais do Senhor. E aqui eu quero caminhar para o final, falando um pouco a respeito dos avivamentos ao longo da história. Porque isso que a Bíblia diz e coloca como um clamor do seu povo em direção a Deus, há vários exemplos e momentos na Bíblia em que o Senhor responde a esse clamor. Servimos a um Deus que responde. Ele diz: orarás a mim e eu te ouvirei. Não é alguma coisa abstrata, não é alguma coisa que pode acontecer ou não. Jesus disse: batei, batei, e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Há necessidade e há desejo de Deus em fazer isso, e são muitos avivamentos ao longo da história. E a história dos avivamentos, na perspectiva da palavra de Deus, não está ligada apenas ao Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é um momento de avivamento, mas não está restrito, circunscrito a isso. A gente vai ver Deus agindo, soprando vida sobre o seu povo durante toda a história bíblica. A gente tem, por exemplo, o Senhor soprando sobre Moisés no deserto. Aquele momento em que a Bíblia diz que homens foram cheios do Espírito do Senhor e começaram a profetizar. E a Bíblia diz que havia até alguns que não estavam lá, e quando vão comunicar a Moisés, ele disse: quem dera que todo Israel profetizasse. Há um desejo de Deus de tocar. Um avivamento que a gente vai ver na história do profeta Samuel, em Mispá, quando ele também vai experimentar isso. Um avivamento em Jerusalém com Davi, Asa, Josafá, Zorobabel, Neemias. Um avivamento, por exemplo, vivido na cidade de Nínive, com Jonas. A palavra de Deus é pregada, mesmo até meio que sem vontade. Mas a Bíblia diz que o Senhor toca o coração e aquele povo se arrepende. Acontece ali um grande avivamento, uma cidade inteira jejuma, se curva e se prostra diante do Senhor. Eu tenho ali um pregador que não é um pregador avivalista. Jonas não está pregando com tanta ênfase, Jonas está pregando mais com raiva, mas há um Deus desejoso por avivar. E o Senhor sopra. No Novo Testamento, os discípulos, João capítulo 20, a Bíblia diz que o Senhor soprou sobre eles. Os apóstolos, em Atos 2, e todas as vezes que a gente fala daquele momento de Atos 2, a gente precisa sempre pensar numa perspectiva um pouco mais elevada. Ali não é apenas uma explosão sensorial, porque embora isso aconteça, a Bíblia diz que eles ouviram um som, a audição foi tocada. A Bíblia diz que eles viram línguas como de fogo, a visão foi tocada. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas, a fala também foi tocada. Mas o mais impactante é o que acontece depois. A Bíblia diz que esse grupo que está enclausurado com medo da perseguição, se sentindo de alguma maneira até abandonado pelo Senhor, quando o fogo do Senhor vem sobre eles, o apóstolo Pedro rompe as portas e começa a pregar com ousadia. E a palavra de Deus diz que naquele dia uma multidão de almas se converteram. É aquilo que vai além daquela experiência. Nós, como pentecostais, cremos. E o que diferencia basicamente um pentecostal é que um pentecostal é aquele que lê a Bíblia e não apenas lê dizendo eu creio. Um pentecostal é aquele que lê a Bíblia dizendo eu creio, e porque creio, eu quero viver isso aqui. A Bíblia diz que Deus levantou paralíticos e não, eu quero. A Bíblia diz que Deus enche, eu quero viver isso aqui. Isso é o que nos diferencia. Eu quero, só que quero não apenas para que a gente ostente isso, eu quero porque eu sei que preciso disso na minha vida, na vida da igreja, no meu coração. Eu quero viver esses milagres do Senhor. Avivamento em Samaria, avivamento que toca Cornélio e sua família. Avivados foram alguns discípulos em Éfeso. E na história da igreja, após os relatos bíblicos, há vários outros também relatos, sendo redundante, de avivamentos. A pré-reforma, a reforma protestante. E preste muita atenção. Após a reforma, acontece um movimento que eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso. A igreja estatal romana, numa tentativa de ataque à reforma protestante,
cria um movimento chamado de Contra-Reforma. E uma das principais forças desse movimento são os jesuítas, que se espalham pelo mundo, chegando inclusive aqui no nosso Brasil. Os jesuítas têm a máquina papal os financiando e os impulsionando, e um mote muito forte, que é a questão do ensino, do letramento, da letra, da instrução. Então preste muita atenção. O avivamento que toca consciências e corações produz esse movimento de reforma, e como um contra-ataque a esse movimento de contra-reforma, dentre as várias forças, os jesuítas, que vão trabalhando com essa bandeira muito forte do ensino. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo no meio religioso, há um movimento que também está acontecendo no meio acadêmico ou filosófico, o movimento do racionalismo. É contemporâneo um filósofo chamado Descartes, que dentre as várias máximas que construiu, tem uma. Ele diz: eu sou uma coisa que pensa. Penso, logo existo. Frase conhecida. A ideia construída pelo racionalismo é de que a verdade repousa no intelecto. Então preste muita atenção. Há um movimento de Deus tocando sua igreja na reforma, mas paralelo a isso há um movimento institucional de ensino e há um movimento filosófico de elevação da razão. E isso influencia a reforma protestante. Porque muitos cristãos desse movimento de reforma acabam cedendo a essas duas pressões. Em alguns lugares do mundo, o movimento da reforma acaba se tornando um movimento acadêmico apologético. A força passa a residir na argumentação. Porque se a verdade repousa no intelecto, como diz Descartes, eu preciso convencer as pessoas a partir do intelecto. Apologético e racional ou acadêmico. E sabe qual é o problema disso? Embora isso seja interessante, não foi somente para isso que Deus nos chamou. E aqui eu quero contar um testemunho para vocês. Eu estou trabalhando agora na igreja no departamento de missões. E assim que assumi, fui convidado a tratar de um caso. Um casal nosso de missionários, há mais de 20 anos trabalhando no Oriente Médio, fazendo um trabalho que aos nossos olhos era muito produtivo. Recebíamos correspondências, recebíamos notícias do quanto a igreja estava em expansão naquele lugar, um país extremamente fechado, mas haviam pessoas sendo tocadas. E qual foi a bomba que chegou para mim? O casal, há mais de 20 anos no campo, se separou e o esposo apostatou da fé. Disse que não crê em mais nada. Disse que os últimos 20 anos foram anos perdidos, porque na verdade ele não acredita em mais nada. A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai tentar entender. Eles vêm ao Brasil. Em uma das conversas, uma fala me chocou, me tocou. Esse casal que estava lá e disse assim: pastor, os últimos anos da nossa vida, em meio aos muçulmanos, foram defendendo a nossa fé e não vivendo a nossa fé. Nós nos tornamos especialistas em responder perguntas de outras religiões a respeito de Deus. Nós nos tornamos defensores de Deus. Nós nos tornamos escudo de Deus. A cada fala, nós tínhamos uma resposta na ponta da língua. Mas a Bíblia diz isso. Mas na verdade não é assim. Mas o Alcorão diz isso. Mas é aquilo. Nós trabalhamos nisso. Só que, pastor, nós nos tornamos escudo de Deus. E nos esquecemos que na verdade é Ele que é o nosso escudo. Nós passamos a estudar muito e a orar cada vez menos. Nós passamos a ler cada vez mais, mas nos esquecemos de estar aos pés do Senhor
Isso foi desgastando, ao ponto que um do casal disse: eu não creio mais. Nós não podemos caminhar nessa direção. Momentos como esse, em que a gente se senta para ouvir a palavra de Deus, nós não podemos estar aqui como quem assiste uma palestra, buscando ferramentas que lhe possam ser úteis para de alguma maneira responder questões. Nós estamos diante do Senhor. E diante do Senhor, nós não devemos buscar um manual. Diante do Senhor, nós devemos dizer o que Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, Senhor. Porque sem Tua presença a gente pode até chegar lá, mas seremos mais uma nação. Sem a Tua presença nós seremos mais um povo. Sem a Tua presença nós seremos mais uma filosofia religiosa. Sem a Tua presença nós seremos um lugar legal. Sem a Tua presença a gente vai ter um clima agradável. Mas se o Senhor estiver no nosso meio, só assim nós seremos diferentes. Amados, em nome de Jesus, é bom demais a gente conhecer a palavra, mas essa palavra, a Bíblia diz que se fez carne e habitou entre nós. É urgente que, como igreja, nós busquemos do Senhor, nós nos lancemos aos seus pés, nós nos quebrantemos e busquemos. Caso contrário, nós nos tornamos um centro acadêmico da fé, onde a fé é dissecada, mas não é vivida na intensidade. Philip Spener, em 1675, escreveu: se o mais brilhante dos apóstolos, Paulo, voltasse ao nosso convívio hoje, na época da Reforma, nesse momento, ele próprio não compreenderia muitas coisas que as nossas engenhosas mentes proclamam dos nossos púlpitos. Se o apóstolo Paulo vier, ele não entenderia muita coisa que a gente proclama. O Paulo que disse: a nossa fé não é somente palavras, ela é poder de Deus. Nesse cenário que eu descrevi para vocês, a reforma, a contra-reforma, o movimento filosófico, começam a surgir alguns focos. Se é Deus que sopra, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Deus vai soprando. E dentre esses sopros de Deus, surgem alguns movimentos que nós conhecemos como pietistas, que vem de pio, daquele que busca de alguma maneira santidade, daquele que se posiciona numa postura diferente. O mais famoso deles é o movimento dos morávios. Você já deve ter ouvido falar. Que construíram uma torre de oração, um movimento de oração que durou 100 anos. E o interessante não é apenas ter durado 100 anos, porque tem coisa que dura até mais do que isso, mas os impactos que aquilo produziu. A quantidade de missionários que foram enviados. Estatísticas dizem que para cada 7 crentes, eles enviavam um missionário. O mundo começou a ser alcançado por isso, dentre outros movimentos. E quais eram as bandeiras desse movimento? Ou desses movimentos de avivamento? Primeiro, maior uso das Escrituras. Ao mesmo tempo que, de um lado, há uma racionalização da fé, na busca por avivamento, há um prostrar-se diante da palavra de Deus. Enquanto no movimento racional, ao olhar para a Bíblia se diz: eu entendi. No movimento de fé, ao olhar para a Bíblia se diz: eu creio, eu quero e eu preciso. Eu nem sempre entendo, mas eu quero aquilo que tu tens para mim. Maior exercício do sacerdote espiritual e o ensino de que saber não é suficiente, deve haver manifestação numa vida de obediência. E uma coisa interessantíssima, a preparação
devocional e pastoral dos estudantes de teologia. Começa-se a aliar estudo e devoção. E o resultado disso é que esse movimento influencia milhões ao redor do mundo. Dentre esses movimentos, aquele que vai dar origem à Assembleia de Deus. Essa noite, amados, nessa introdução, tem muita coisa boa para vir por aí, o Pablo é fera. Eu quero convidá-los a pensar um pouco a respeito sobre aquilo que falamos. Avivamento é o Senhor soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Não é um sopro sobre aquilo que Deus não criou. Algumas vezes estamos clamando para que Deus reavive aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Muitas vezes estamos investindo tempo, recurso e energia naquilo que não tem a ver com a vontade de Deus. Ao invés da gente pedir para Deus abençoar o que a gente faz, a gente deveria gastar tempo fazendo aquilo que Deus já abençoou. É Deus soprando vida sobre aquilo que Ele criou. E não apenas criou, porque existem coisas que foram criadas por Deus, mas estão vivendo à margem daquilo que Deus chamou para ser. Vivendo em plenitude. Eu quero terminar lendo com você um salmo. Salmo de número 85. Ou melhor, Salmo de número 80. Ouça com fé a palavra de Deus. Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. É o Senhor que tem que resplandecer. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder. E para que esse poder serve? Para nos salvar. Faz-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto. E quando o teu rosto resplandecer, a gente não vai só ficar empolgado, a gente vai ser salvo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrima em abundância. Tu nos pões por objeto de contentação ou de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto. Trouxemos ou seremos salvos. Tu trouxestes uma vinha lá do Egito, tirou do mundo, lançaste fora nações inimigas e a plantaste. Tu preparaste um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita essa vinha e a videira que a tua mão plantou e o teu sarmento que fortificaste para ti. Por quê? Porque embora ela tenha sido plantada pela tua mão, ela está queimada pelo fogo, ela está cortada e ela pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti, a gente vai ficar contigo. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.